Olá, pessoal. Meu nome é Diane, eu sou assessora jurídica da 28ª Promotoria de Justiça e neste vídeo eu vou ensinar vocês a analisar a certidão de antecedentes criminais do Estado do Paraná, a qual nós chamamos de oráculo, tá? Especificamente para que vocês saibam identificar, no caso que vocês estiverem analisando, se o réu pode ser considerado reincidente e ou portador de maus antecedentes criminais, ok? Então, para você aferir inicialmente se o réu poderá ser considerado reincidente, você deve fazer a leitura dos artigos 63 e 64 do Código Penal. O artigo 63, ele fala lá que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, inicialmente, o que você deve analisar? Se existe uma condenação criminal anterior que já foi transitada em julgado, tá? Mas vocês têm que ter em mente que não é toda condenação criminal transitada em julgado que poderá ser utilizada para considerar o réu do seu caso em apreço como reincidente. Então, também é importante que você faça a leitura do artigo 64 para que se possa deduzir se o seu caso haverá uma reincidência ou não. Esse vídeo aqui eu não vou ensinar para vocês as minúcias, todos os casos, todas as hipóteses que o sujeito poderá ser considerado reincidente ou não, qual crime pode ser considerado, se o crime culposo pode ser considerado como reincidente posteriormente ou não. Esse tipo de informação é necessário que vocês peguem um livro de direito penal e se aprofundem no assunto. Os pontos que eu vou debater aqui com vocês são os pontos que a gente mais verifica que nossos estagiários, no âmbito da análise dos processos na promotoria, incorrem em erros. Então, inicialmente, a partir da leitura desses artigos, nós podemos deduzir que, para o sujeito ser considerado reincidente, o primeiro ponto, o fato tem que ser anterior, praticado antes ao que você estiver analisando, tá? Então, se você está analisando o inquérito policial em que o crime foi praticado no dia 10 de janeiro de 2022, inicialmente, para que você possa aferir eventual reincidência, o fato ele tem que ser praticado antes dessa data. Segundo ponto, deve haver uma sentença condenatória transitada em julgado. E o terceiro ponto, o trânsito em julgado dessa sentença condenatória tem que ter ocorrido antes do fato que você estiver analisando, anterior ao fato, eu vou colocar aqui, tá? Então, o fato tem que ser praticado antes dessa data aqui, de 10 de janeiro de 2022. O trânsito em julgado deve ter ocorrido antes dessa data também. Então, vamos supor que um sujeito praticou um fato no dia 10 de janeiro de 2021, fato. E esse fato transitou em julgado no dia 10 de julho de 2021 e, posteriormente, ele veio a praticar esse fato do dia 10 de janeiro de 2022, que é o fato que você está analisando, essa condenação aqui poderá ser considerada para fins de reincidência deste fato acima, ok? Para ser considerado maus antecedentes, assim como na reincidência, o primeiro ponto, o fato tem que ser anterior, assim como para reincidência. A condenação tem que ser
anterior também. Porém, para ser considerado portador de maus antecedentes, o trânsito em julgado, ele é posterior ao fato, ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo do sujeito que praticou o crime no dia 10 de janeiro de 2022. Então, é esse caso aqui que você está analisando, ok? Você está analisando a certidão de antecedentes criminais e aferiu que, antes desse fato aqui, o sujeito praticou um crime no dia 10 de janeiro de 2021 e ele foi condenado por esse crime no dia 10 de julho de 2021. Mas ele interpôs recurso de apelação e só houve o trânsito em julgado dessa condenação no dia 15 de janeiro de 2022. Então, nesse caso, o fato é anterior? Sim. A condenação é anterior a este crime? Sim. Porém, o trânsito em julgado é posterior a esse fato aqui. Então, nesse caso aqui, ele não será considerado reincidente, tá? Ele só vai ser considerado como portador de maus antecedentes criminais, ok? Então, partindo de tudo que eu falei, quando o fato é posterior ao que você estiver analisando, posterior, então foi praticado após ao inquérito policial que você está analisando, não há que se falar em reincidência e também não há que se falar em maus antecedentes. Agora vamos partir para a análise em si do oráculo. Eu peguei de exemplo essa certidão de antecedentes criminais do estado do Paraná, este oráculo, óbvio, ocultei as informações sensíveis. Então, eu coloquei como um fato para a gente partir como base o dia 14 de junho de 2019. Então, você, estagiário, está analisando um inquérito policial ou uma ação penal de um crime praticado pelo réu em apreço no dia 14 de junho de 2019 e nós vamos verificar se ele pode ser considerado reincidente. Então, ao analisar a certidão de antecedentes criminais, vocês irão verificar que existem diversas informações, como, por exemplo, eventuais mandados de prisão expedidos, eventuais mandados de monitoração eletrônica pela tornozeleira expedidos, cartas precatórias relacionadas a determinada ação penal e também execuções penais que tramitam ou tramitaram contra esse investigado em si, contra este réu em si, ok? Então, quando vocês se depararem com informações como mandado de prisão, vocês não precisam analisar para esse fim de apuração de reincidência ou maus antecedentes, ok? Então, o fato praticado pelo nosso réu aqui foi no dia 14 de junho de 2019. A primeira informação que me aparece aqui é concernente a esse inquérito policial pela prática do crime de roubo majorado, tá? Ao eu passar para outra folha, é constatado que ele não foi denunciado. Então, por aqui, a gente já descarta de análise esse caso. O segundo caso aqui é uma ação penal. E aí, a primeira coisa que temos que verificar é a data da infração. A data da infração aqui foi 5 de setembro de 2015. Então, essa data, a princípio, poderia se enquadrar para fins de maus antecedentes ou reincidência, já que o fato que estamos apurando aqui ocorreu no dia 14 de junho de 2019. Então, o fato aqui é anterior. Então, agora nós precisamos verificar dessa certidão de antecedentes se houve condenação por essa prática. Então, aparece aqui, ó, uma sentença condenatória, inclusive a pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias, tá?
Indo um pouco para baixo dessa certidão de antecedentes, a gente verifica que houve um trânsito em julgado, nesse caso, e para fins de trânsito em julgado, a gente sempre vai considerar a última data. Por quê? Porque pode ser que houve uma sentença condenatória, pode ser que o Ministério Público não recorreu, mas o réu sim. Então, o trânsito em julgado para o réu será posterior. Então, você sempre vai considerar a última data. Nessa aqui, transitou em julgado tanto para o MP como para o réu na mesma data, que é o dia 9 de dezembro de 2015. Então, conforme vimos também, o fato é anterior e o trânsito em julgado é anterior ao crime, que, nesse caso, a data do crime que nós estamos investigando é 14/6/2019. Então, como o trânsito em julgado ocorreu em 2015, sim, ele é reincidente nesse caso. Agora vamos prosseguir a análise dessa certidão. Verifiquei que há um processo de tráfico de drogas aqui, tá? A infração foi praticada no dia 14/4/2016, ou seja, é anterior ao crime que estamos analisando, tá? Então, preenche o primeiro requisito, tá? Só que nesse caso aqui, gente, e acontece muitas vezes, a certidão de antecedentes criminais, ela não foi muito bem alimentada. Então, por que eu digo isso? Porque há o registro aqui nela de quando foi a sentença condenatória de primeiro grau, que foi em 2017, mas consta que houve um recurso, tanto é que consta aqui a informação de reforma parcial, mas eles não alimentaram essa certidão de antecedentes adequadamente, já que não consta a data do trânsito em julgado do recurso. Só que, quando acontece esses casos, vocês têm que fazer o seguinte: vocês vão ingressar no número dos autos, nesse caso é esse número aqui, e vocês vão ingressar lá nesse processo para verificar se houve o trânsito em julgado. E eu já fiz essa análise e eu concluí que esse processo ele transitou em julgado no dia 15 de junho de 2019, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, considerando que o crime que estamos tomando como data base ocorreu no dia 14/6/2019 e que o trânsito em julgado aconteceu um dia depois desse crime, nesse caso ele vai ser considerado como portador de maus antecedentes criminais. E essa circunstância vai ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto que a reincidência constatada nesse processo será considerado na segunda fase da dosimetria da pena como circunstância agravante. Ok, pessoal? Então, dando sequência à análise dessa certidão de antecedentes criminais, eu verifiquei desse processo lá na vara de execução, tá? Que é a pena de 5 anos do crime de roubo. Então, é daquele primeiro caso que nós consideramos como reincidente. Então, nós podemos concluir que o nosso réu, ele é reincidente e portador de maus antecedentes criminais, ok? Último ponto que eu preciso esclarecer para vocês é aqui o artigo 64 do Código Penal. Esse artigo, ele traz o período depurador da reincidência, que é esse prazo de 5 anos. Nós não consideraremos como reincidente, mas sim portador de maus antecedentes, a condenação que se enquadre nesse artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Qual que é esse caso? O caso é o seguinte: o fato que nós estamos analisando aconteceu no dia 10 de janeiro de 2015, ok? Vamos supor que nosso réu tenha uma condenação anterior por fato praticado no dia 10 de janeiro de 2001, tá? O fato foi praticado no dia 10 de janeiro de 2001. A condenação tem ocorrido no dia 10
de janeiro de 2002 e o trânsito em julgado tem ocorrido no dia 10 de janeiro de 2003. E a pena final do nosso réu, nesse fato anterior, foi de 2 anos. E ele cumpriu essa pena, ocasião em que foi extinta a pena dele, no dia 10 de junho de 2005, tá? Então, nessa data aqui, de 10 de junho de 2005, a pena dele foi extinta. Como eu sei? Porque vai constar da certidão de antecedentes criminais dele, tá? E aí, o que acontece? Entre essa data aqui e a data do crime que estamos analisando, decorreram quase 10 anos, né, pessoal? Ou seja, essa condenação aqui, ela não vai prevalecer para fins de reincidência, já que entre a data do cumprimento ou extinção da pena, decorreu o período de tempo superior a 5 anos. Essa condenação aqui em específico, ela não será considerada como reincidente, mas será considerada para fins de maus antecedentes criminais. Então, essa é a última lição.